Toyota Magalhães, José Carlos Pires, Nuno Afonso e Diogo Tavares, 4 vencedores diferentes nos 420R Pro. Fernando Cordeiro e Nelson Gomes dividiram o lugar mais alto do pódio da categoria 420R Gentleman. Francisco Figueiredo triunfou nas 4 corridas dos 275R. Um fim de semana de cortar a respiração. Portimão abriu a temporada do Super 7 by Toyo Tires. A caravana seguiu até Madrid para o desafiante circuito de Jarama e o terceiro assalto do ano aconteceu no circuito do Estoril. E mais uma vez o troféu mais antigo da velocidade nacional bateu recordes com uma das maiores grelhas de sempre. Ao todo foram mais de 3 dezenas de caterhams a alinhar na grelha de partida. Num fim de semana onde o sol, o calor e o vento apimentaram as corridas com muita velocidade e emoção à mistura. É quase uma tradição. Em cada prova do Super 7 by Toyo Tires surgem caras novas para animar a competição. No Estoril foi a vez de José Sopico estrear-se ao volante 7, depois de ter feito parte da família Kia. Estava entusiasmado com os picantes e os resultados não estavam a aparecer, mas tendo feito o teste dos Super 7s, pronto, foi uma decisão emocional, mais emocional do que racional. Foi amor à primeira vista e uma mudança desejada. Até foram os primeiros carros que me chamaram a atenção antes de começar a correr. Sempre tive o sonho de experimentar e pronto, e aqui estamos. Elogios do piloto ao troféu não faltam, até porque apesar da competitividade na hora de entrar em pista, nunca se perde o espírito positivo, amizade e camaradagem entre adversários. Um bom espírito dentro de pista, as pessoas entreajudam-se e são bastante respeitadoras do espaço um do outro. O carro tem um comportamento muito dinâmico, dá muito prazer de condução. Mas José Sopico não foi a única estreia. Diretamente do mundo do jet ski para a armada dos caterham, Paulo Nunes. Um desafio colocado pelo Francisco Figueiredo, colega meu, e pronto, eu sou homem de desafios, aceitei e aqui estou. E para quem gosta de competir, o bichinho está sempre lá, seja na água ou fora dela. É totalmente diferente do jet ski. Noto imenso a temperatura, é incrível como os pilotos aguentam esta temperatura tão elevada dentro dos seus fatos, mas basicamente foi bastante divertido e a continuar, de certeza. E se há estreias, também há regressos. Paulo Leitão voltou à família 7 depois de estar afastado da competição. Em 2018 foi vice-campeão da antiga categoria S1600 Business, agora 275R. As saudades eram muitas e muitas. Estava um bocadinho cansado de ver as corridas na net, que é bom, mas cá dentro é melhor. Ser piloto e estar do lado de fora como espectador não é nada fácil. Este troféu é do melhor que há em Portugal. Eu corri cá em 2018, fui muito bem recebido e acho que para fazermos automobilismo em Portugal ao nível que nós temos, este troféu é o ideal, Os carros são giríssimos de guiar, o ambiente é muito familiar, é uma família basicamente. A participação no Estoril foi pontual, mas o piloto não põe de parte poder vir a fazer mais algumas provas. Possivelmente este ano vou tentar fazer a última do campeonato ou uma fora do país, mas sem grandes expectativas, sem grandes planos. É só por fazer, se houver mais um budgetzinho, voltarei a fazer mais uma corrida este ano, possivelmente. Ricardo Pedrosa é um dos rookies da temporada. Apesar de seguir o troféu há já alguns anos, só este ano é que decidiu aventurar-se. Achei que este ano era o ano certo para começar. Tem sido uma experiência fantástica. Esta vai ser a minha primeira corrida no Estoril, que estou ansioso agora para ir para a pista e ver como é que o carro se vai comportar. Ainda num processo de conhecer e aprender, o piloto mostra-se satisfeito com o novo desafio. Todos os pormenores contam e por isso, claro, é um processo que tem que ser muito gradual, mas a evolução tem sido muito positiva e estou muito satisfeito com os resultados que tenho conseguido alcançar até agora.
então para a primeira corrida do fim de semana. A pole position foi assegurada por José Carlos Pires. O piloto da Speedy Motorsport agarrou o primeiro posto, seguido de perto por Bernardo Belo, que tinha arrancado ao lado de Pires. Mas atrás, um insistente JJ Magalhães trilhava caminho para chegar mais perto da liderança. E assim foi, na segunda volta já rodava em segundo, para na quarta passar para a frente de José Carlos Pires, que foi ainda ultrapassado por Gonçalo Lobo do Vale. Uma onda de ultrapassagens que colocou ainda Diogo Tavares na terceira posição, na volta seguinte. O meio do pelotão estava também animado, com lutas aguerridas entre Fernando Cordeiro, Nelson Gomes e José Col de Almeida. E mais atrás, o regressado Paulo Leitão dava dores de cabeça a Francisco Figueiredo. Uma corrida com muitas lutas e um festival de ultrapassagens, com a liderança a mudar várias vezes de mão. Na sétima volta foi a vez de Gonçalo Lobo do Vale assumir a frente do pelotão. Sol de Pocadura, mais rápido JJ Magalhães recuperou a posição, passando o Lobo do Vale para segundo à frente de José Carlos Pires. A corrida muito disputada, muito justa, com grandes adversários e uma grande vitória que quero dedicar à minha equipe. Foi um segundo lugar saboroso, porque foi uma corrida muito engraçada, com lutas, que é o que este troféu mais traz, são sempre lutas e até ao fim ninguém sabe quem ganha. Diogo Tavares foi o quarto a cruzar a linha da meta depois de ter arrancado da nona posição da grelha. E Nuno Afonso foi o quinto. Um top 5 separado apenas por 5 segundos. Entre os pilotos dos 420R Gentleman, mais uma vitória para Fernando Cordeiro, que se estreou este ano no troféu. O lugar intermédio do pódio foi ocupado por José Col de Almeida, à frente de Fernando Costa. Arranquei 15º, acabei em 11º, primeiro da minha categoria, correu bastante bem. É a minha terceira participação com o 420R, tento-me adaptar e consegui chegar ao fim, consegui fazer uma corrida muito boa. Francisco Figueiredo alcançou mais um triunfo esta temporada nos agora 275R. Paulo Leitão foi o segundo da categoria a ver a bandeira xadrez e o rookie Ivo Prada foi o terceiro. Tivemos ali uma luta gira no início da corrida, eu e o Paulo, só que entretanto depois apanhámos ali um bocadinho ali na pista, o Paulo saiu um bocadinho mais largo e depois já não, acabou-se a diversão. Não estava à espera de ter o andamento para o Francisco, mas conseguiu acompanhar durante muito tempo, até um incidente de corrida, penso, na frente do pelotão, que deixou óleo na curva VIP, e aí tive um pequeno incidente, tive uma pequena saída, perdi o contacto com o Francisco e depois foi gerir até a final. Esta temporada foram muitos os pilotos que decidiram dar o salto dos S1600 para os 420R. À lista junta-se mais um nome, Bruno Martins. Eu fiz as épocas anteriores na categoria 1600, este é o primeiro ano que estou a fazer os 420R e foi uma transição mais fácil pela experiência que já trazia dos 1600. Esta categoria é muito competitiva, a minha adaptação ao carro está a ser muito boa. E estou bastante contente com este desafio. Um desafio que abraçou pela vontade de experimentar algo diferente. Como era a terceira época que fazia nos 1600, sempre houve uma curiosidade grande em experimentar os 420R, por todos os outros pilotos que falavam muito bem desta categoria, e decidi experimentar a diferença e de facto fiquei surpreendido. O carro é muito desafiante, é muito divertido de guiar e neste momento não trocava. O 1600 para mim foi uma escola muito boa. Uma categoria muito competitiva, mas também muito emocionante para quem corre, mas também para quem está de fora a ver. Há muitos carros no mesmo segundo, assistimos a 3, 4, 5 carros a disputar a travagem para cada curva e de facto é muito emocionante ver não só quem está a conduzir dentro dos carros, mas quem está a ver de fora, não é?
segundo assalto à pista do fim de semana. Uma corrida imprópria para cardíacos. Nuno Afonso foi o autor da pole position, mas um mau arranque fez com que perdesse logo a liderança. Oportunidade de Sérgio Saraiva, que passou a ser o líder do pelotão, pressionado por José Carlos Pires, que na segunda volta assumia o primeiro posto. Atrás, Gonçalo Lobo do Vale e Diogo Tavares carregavam no acelerador e aproximavam-se de Pires. Enquanto isso, JJ Magalhães e Ricardo Rajani protagonizavam uma luta animada à frente de Paulo Macedo e Lourenço Monteiro. Muitas lutas, muitas trocas de posição, muitas incertezas quanto ao vencedor. Na sétima volta, Diogo Tavares liderava fortemente pressionado por José Carlos Pires, que acabou por ultrapassá-lo na 10ª volta. Incertezas até à bandeira de xadrez, com Pires a levar a melhor sobre Tavares. Mas por muito pouco, os pilotos ficaram separados por apenas 35 milésimos de segundo. Arrancámos, fomos para quarto logo na primeira volta, mas depois consegui recuperar até primeiro, já acho no fim, a meio da segunda volta, e por isso foi uma corrida depois muito disputada com o Diogo e com o Gonçalo Lobo do Vale, mas foi muito boa, foi espetacular a corrida, muitas disputas, até à meta foi uma incerteza de quem é que ia ganhar. Hoje consegui recuperar, fiz uns maus cronometrados, arranquei em 10º e cheguei a andar em primeiro. Portanto, foi uma corrida dura, mas gratificante. Correu tudo bem e estou satisfeito com a prestação da equipa e com a minha. Gonçalo Lobo do Vale ocupou o terceiro lugar dos 420R Pro, seguido de perto por JJ Magalhães e Sérgio Saraiva. Lutas renhidas não faltaram também entre os pilotos da 420R Gentleman, com Nelson Gomes, José Col de Almeida e Fernando Cordeiro, numa constante troca de posições. No entanto, foi Nelson Gomes quem venceu, à frente de Col de Almeida e Cordeiro. Foi muito bom. Acho que foi a melhor corrida de Sevens que eu participei até hoje. Já fiz algumas, mas foi uma luta incrível entre mim, o Fernando e o Col. Muito cordial, mas ao mesmo tempo intensa, foi fantástica. Acabar a última curva da corrida lado a lado foi brutal. Tivemos a trocar do princípio ao fim, tempos bons, a pista estava muito boa e pronto, acabei em segundo, podia ter acabado em terceiro ou em primeiro, mas foi uma disputa muito boa, valeu-me muito. Nos 275R, nova vitória de Francisco Figueiredo, seguido de Luís Filipe Oliveira, que correu com o novo Caterham 275R, que ainda está numa fase de desenvolvimento. Ivo Prada repetiu o terceiro lugar. Ainda temos aqui muita coisa para desenvolver no carro, mas tendo em conta o cômputo geral e o resultado que consegui, é um bom compromisso e que vamos chegar ao objetivo, que é ombrear com os carros antigos. Perdi logo umas posições no arranque, arranquei de terceiro e depois consegui gerir e passar e aguentar-me até ao final e pronto, e basicamente foi isso, foi uma corrida espetacular até ao final. Diogo Sousa é ainda um jovem piloto, mas tem já um currículo de encher os olhos. Esteve no karting, foi campeão de Fórmula Ford em 2018, já conduziu um Kia Ceed e agora está no Super 7 by Toyo Tires. Vários carros, muitas diferenças. O Kia Ceed é um carro já de turismo, não é? Um carro mais pesado, já pode haver mais contacto em pista, enquanto este não, é um carro mais baixo, de gravidade mais baixo, mais leve, mais estável. A aerodinâmica também conta muito. De resto, é umas diferenças, são carros diferentes, não posso comparar. Do karting para o esqui, Lourenço Monteiro decidiu mudar este ano para o Super 7. O piloto da Speedy Motorsport partilha o Caterham 28 com o Nuno Pires. Um piloto já com experiência e uma vantagem para Monteiro. Pode aprender com ele. Nós costumamos falar muito sobre o feeling do carro e ele ajudou-me muito no início porque eu não sabia como é que eram as corridas aqui. E ele disse-me o que é que dá, o que é que não dá. Eu nunca partilhei carro, então é como se fosse individual, ou seja, se eu cometo algum erro, a culpa vai para mim e não há hipótese. Enquanto
aqui temos que ter sempre atenção para não comprometer o outro. Por enquanto vou fazer esta época, vou continuar a partilhar o carro com o Nuno. Estou a gostar bastante do carro e deste campeonato. É como se fosse uma família muito grande, só a gente se conhece e temos umas batalhas lá dentro. E de novo em pista para a penúltima corrida do dia. JJ Magalhães arrancou da pole position e assumiu o comando à frente de Gonçalo Lobo do Vale e José Carlos Pires. Na segunda passagem pela linha da meta, Nuno Afonso era já o terceiro do pelotão, depois de ultrapassar Pires. E na volta seguinte, mais uma ultrapassagem, desta vez de Diogo Tavares. Ultrapassagens e mais ultrapassagens também atrás no pelotão, com André Correia, Bernardo Belo e António Nunes de Almeida a protagonizarem uma grande batalha. JJ Magalhães liderou até à sexta volta, na seguinte era já Nuno Afonso. O piloto da Team Norte caía assim uma posição e era seguido por Diogo Tavares, que deixava para trás Gonçalo Lobo do Vale. Tavares ainda chegou a rodar em primeiro lugar, no entanto um peão de Luís Seguro deu origem a um toque com José Sopico, que obrigou à entrada do safety car. Um incidente que ditou o fim da corrida. Com óleo espalhado na pista, não houve alternativa senão mostrar as bandeiras vermelhas. Sorte de uns, azar de outros, com o fim antecipado da terceira corrida, foi aplicada a classificação da oitava volta que deu a vitória a Nuno Afonso. Um presente de anos para o piloto que festejou o aniversário com uma estreia no lugar mais alto do pódio dos 420R Pro. Foi aquela luta, aquela guerra do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aquela luta constante com o JJ Magalhães, com o Diogo Tavares, com o José Carlos Pires e a 3 minutos, estava em terceiro, resolvi atacar, dei tudo, passei para o primeiro, depois foi safety car, bandeiras vermelhas e o resultado, o primeiro lugar. Diogo Tavares foi segundo e JJ Magalhães, que protagonizou um festival de ultrapassagens durante toda a corrida, foi o terceiro a cruzar a meta, à frente de Gonçalo Lobo do Vale e José Carlos Pires. Nos 420R Gentleman, a vitória voltou a sorrir a Nelson Gomes, Fernando Cordeiro e José Col de Almeida foram segundo e terceiro. Já nos 275R, mais um primeiro lugar para Francisco Figueiredo, que teve sempre Paulo Leitão muito perto. O terceiro posto foi, mais uma vez, de Ivo Prada. Os irmãos Lisboa são bem conhecidos no paddock do troféu Super 7 by Toyo Tires. São os dois pilotos, mas quem manda no Team Norte é Luís Lisboa, irmão mais novo de Duarte. O irmão mais novo nestas andanças sempre teve muito mais pedal de qualquer um dos outros irmãos, não é? De maneira que ele, como conhece todos os cantos a estas casas, a esta gente, que remédio tenho eu que seguir os conselhos dele e pronto, e tenho aprendido muito com isso. E quem é o melhor piloto? Ora bem, se a coisa fosse vista pelo palmarés, sem sombra de dúvida, que era ele o grande piloto. O problema é que na pista as coisas parece que não estão a correr assim tão bem ao credenciado, não é? Mas pronto, cada um faz o que pode e o que sabe, não é? E vamos nos enrascando. E já que falamos em irmãos, será que os irmãos Pires e os primos Saraiva se conhecem bem? Qual foi a corrida em que o José se estreou? Está certo? Não sei, não vi. Tem que confirmar. Deve ser. Baltar? Baltar. Boa. Se o Sérgio não fosse piloto, que outra modalidade ou desporto praticaria? Gelo não. É patino eterno no gelo. É que ele pôs? Falhaste, esse pratiquei. O que é que aconteceu da vida? Estava distraído.
Estava distraído porque... Qual é o circuito preferido do Nuno? É em Portugal. Braga. O que é que o David gostava de ser quando era mais novo? Com que idade? Pá, vou pôr. Esqueci-me do pormenor. E seguimos para a última corrida do fim de semana, com Gonçalo Lobo do Vale a carregar a fundo no acelerador, logo no arranque e a passar assim para a frente de José Carlos Pires, autor da pole position. Ainda assim foi Pires a passar primeiro na linha da meta. Atrás seguiam JJ Magalhães e Diogo Tavares, endiabrados e com muita vontade de vencer. Na terceira volta o pelotão conheceu um novo líder, JJ Magalhães. Diogo Tavares rodava já na terceira posição. Uma corrida emocionante, com muita competitividade e trocas de posições na tabela volta após volta. Na quinta, Diogo Tavares chegou à liderança, mantendo-se à frente de JJ Magalhães, José Carlos Pires e Gonçalo Lobo do Vale, que de tudo faziam para se pressionarem uns aos outros, esperavam a melhor altura para ultrapassar. Até que na sétima volta, Lobo do Vale conseguiu essa oportunidade ao passar para a frente de Pires. Na volta seguinte, JJ liderava novamente. E na seguinte, Tavares recuperava o primeiro posto com José Carlos Pires a subir para o top 3. E a 2 voltas do final, nada estava ainda decidido. JJ Magalhães rodava em primeiro, mas na última volta o esforço final de Diogo Tavares rendeu-lhe a vitória. Uma final com direito a fotofinish, com os 2 pilotos a ficarem separados por 1/10 de segundo. Correu tudo bem e ganhei, foi um fim de semana muito positivo, a equipa esteve bem e eu também, estamos de parabéns. Nuno Afonso terminou na 4ª posição e Gonçalo Lobo do Vale fechou o top 5, à frente de Sérgio Saraiva e Paulo Macedo. 7 pilotos a cortar a linha da meta, separados por escassos 1,5 segundos. Mais uma vez, os 420R Gentleman deram show dentro de pista, com Fernando Cordeiro a subir ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez. José Col de Almeida foi segundo e mostrou que está cada vez mais habituado ao 420R. Já o rookie Ricardo Pedrosa alcançou o primeiro pódio com a conquista do 3º lugar na categoria. O carro estava perfeito, os problemas de travões desapareceram e foi uma corrida que me correu bem e, portanto, fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito. Razões para sorrir teve também Francisco Figueiredo. O piloto teve um fim de semana em cheio ao alcançar a 4ª vitória consecutiva, mesmo não tendo a vida facilitada com a forte pressão dos adversários. Desta vez, Ivo Prada subiu ao 2º lugar, seguido de Paulo Leitão, que terminou a prova no 3º posto da categoria 275R. Tivemos ainda agora na última corrida do fim de semana 7 pilotos parados por 1,5 segundos, portanto diferenças mínimas, ambiente fora de série, tivemos diversos vencedores em todas as categorias, lutas tremendas, foi com muito agrado que vimos também a categoria 265R crescer em número de inscritos já este fim de semana e é uma categoria que vai continuar a crescer até ao final do ano. E a nossa expectativa num fim de semana que já foi excelente em termos de recorde número de inscritos de carros portugueses, é precisamente aumentar estas grelhas e terminar o ano já com um número ainda mais assinalável. O troféu Super 7 by Toyo Tires regressa às pistas a 6 e 7 de novembro em Jerez de La Frontera. Até lá! Let's
Kia. Movement that inspires.